Lá no ano, vamos fazer a nossa correção de hoje. Páginas 202 e 203, exercícios 1 a 6. E páginas 204 e 206, exercícios 1 a 6. Vocês fizeram a leitura de um anúncio aí, né? De um automóvel escrito: meu nome é Clio High Power, estou há 4 semanas sem beber. Então, nesse anúncio tem um enunciado verbal que está em destaque. Por que ele está entre aspas? Ele está entre aspas porque é uma transcrição fiel, né, do que foi falado pelo carro. O carro falou e eles escreveram exatamente a forma como ele falou. Então, colocou entre aspas. Esse enunciado revela uma apropriação parcial de um tipo de discurso que circula na sociedade. Qual é esse tipo de discurso? O discurso de campanha contra o alcoolismo. Vocês já viram, né, as pessoas que participam, né, desses grupos aí de autoajuda, né, ou de ajuda mesmo para quem tem problema de alcoolismo. As pessoas sempre falam assim, né, fala quanto tempo, quantos dias e tal, quantos anos, tudo direitinho que eles estão sem beber. Letra C. Por que no contexto esse tipo de discurso ajuda a promover o veículo? Porque carro com baixo consumo, né, agrada a maioria dos consumidores. Então eles fizeram uma brincadeira aí, né, que esse carro também consome pouco combustível, né, bebe, né, como se fala popularmente, bebe pouco. Número 2. O emprego do verbo haver no enunciado em destaque no anúncio está de acordo com a norma padrão. Por quê? Sim, ele está. Porque quando ele indica tempo, o verbo haver deve ser empregado no singular. Então, aqui, como ele fala, né, que ele está há 4 semanas, então é tempo correto. Número 3. Como ficaria enunciado em destaque no anúncio se no lugar do verbo haver fosse empregado fazer? Poderia ser: e faz 4 semanas que estou sem beber, ou então: e faz 4 semanas que não bebo. Número 4. Seguindo a norma padrão, reescreva as frases abaixo, completando-as com uma das formas verbais indicadas entre parênteses. Aquilo é ou são. São ameaças inúteis. Letra B. É ou são. É 00:30. Letra C. O responsável por isso foi ou foram. Foram eles. Letra D. 10 dias de férias é ou são. É pouco. Letra E. É ou são. São 9h40. Número 5. Nas frases a seguir, substitua haver por fazer, empregando adequadamente este último verbo quanto à concordância. Olha o exemplo. Há 2 anos que não a vejo. Faz 2 anos que não a vejo. Letra A. Tenha paciência, há 2 horas que estou esperando ser atendida. Tenha paciência, faz 2 horas que estou esperando ser atendida. Letra B. Meu pai está de férias há apenas 3 dias. Meu pai está de férias faz apenas 3 dias. Letra C. Ele mudara-se para o interior devia haver 5 anos. Ele mudara-se para o interior devia fazer 5 anos. Letra D. Deve haver 8 anos que estudo nesta mesma escola. Deve fazer 8 anos que estudo nesta mesma escola. Letra E. Há 2 meses que não vou a lanchonetes nem a cinemas. Faz 2 meses que não vou a lanchonetes nem a cinemas. 6. Leia o ditado popular a seguir. Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, réguias. Explique por que o verbo ser foi empregado no plural. Quando o sujeito ele é constituído pelos pronomes isso, isto, aquilo, tudo, e o predicativo dele também está no plural, a tendência quanto à concordância é pluralizar o verbo ser, ok? Então nós temos aí um tudo aí. Nem tudo na vida são flores, tá bom? Letra B. Dê outra redação ao ditado, mantendo seu conteúdo. Uma resposta pessoal. Sugestão. A vida oferece dificuldades, mas, quando tudo vai bem, é preciso cuidar para que não percamos o que conseguimos. Número 1. Depois da leitura dos cartazes, vocês viram que tem alguns cartazes aí que, assim, de passeatas, né? Que as pessoas vão em manifestações e usam. Então, essas são de 2013. As frases são, né, muito engraçadas. Então, depois da leitura desse cartaz aí, responda. O cartaz 1 traz um verso do hino nacional. Já os 2 e 3 fazem referência a ele. No 1, verás que o filho teu não foge à luta. Já o 2, verás que o filho teu não foge às ruas. Número 3, verás que os filhos teus não fogem à luta. Descreva as alterações que tem nas frases 2 e 3 em relação ao verso original.
Substituição de a luta por as ruas, lá no 2, e de um filho teu por os filhos teus, no número 3. Ambas as frases trazem no plural termos que no verso original estavam no singular. Entretanto, apenas uma mudança em uma das formas verbais. Qual que é o verbo e qual que é a mudança? Então, o verbo é fugir, que está lá, fogem, no lugar de foge. Por que a mudança do verbo ocorre só num dos cartazes? No cartaz 2, as ruas não é sujeito de fugir. Por isso, não há mudança de verbo. No cartaz 3, já o termo filhos é sujeito do verbo fugir. Por isso, o verbo também vai para o plural para concordar com seu sujeito. Levante hipótese. Que mudanças de sentido as frases dos cartazes 2 e 3 trazem ao verso do hino nacional? No cartaz 2, as ruas faz uma referência direta ao local onde ocorrem as manifestações. Já no cartaz 3, quando põe lá no plural os filhos teus, ele ressalta que tem muitas pessoas aí na luta. Então, muitas pessoas estão lá na rua se manifestando. Releia o cartaz 4. O povo acordou, o povo decidiu, ou para a roubalheira, ou paramos o Brasil. Identifica o sujeito das 4 formas verbais do cartaz. O povo, depois o povo novamente, depois a roubalheira e depois nós, que é desinicial. Não está na frase, mas nós sabemos que é, né? Ou paramos o Brasil. Quem? Nós, né? Ou nós paramos o Brasil. Letra B. Considerando o contexto, a quem se refere a forma verbal paramos? Ou seja, quem que vai parar o Brasil? É o povo, né, gente? É a população que está nas ruas se manifestando, lá lutando pelos seus direitos. Vamos levantar uma hipótese. Qual que é a diferença de sentido entre o sujeito das 2 primeiras frases e da última? Nos 2 primeiros, os verbos estão falando a todo o povo. Entretanto, nem todo mundo, nem todo o povo foi para a rua. Então, só as pessoas que estavam ali que pareciam representar ali o país. Entre eles estava a que segurava o cartaz. Daí que ela usou a primeira pessoa do plural. Número 3. Nós, porque ela também fazia parte, entenderam? Número 3. Os cartazes 5 e 6 fazem sátiras para reivindicar uma educação melhor. Olha que engraçado. Neles tem referência de erros de português, considerados graves pelas pessoas em geral, cometidos por quem não frequentou a escola ou, como sugere os cartazes, não teve acesso a uma educação de qualidade. Esses erros, no entanto, se resumem a escrever um desacordo com a norma padrão, a ortografia e a concordância, além de desvios na escrita, influenciados pela fala. Vamos identificá-lo. Então, primeiro, desvios ortográficos. Nós temos lá, por exemplo, educação com SS, nós temos lá precisa, em vez de precisa, e tem um Z aí que não está no lugar certo. Nós temos a interferência da oralidade, nós, né? Oralidade, então se escreveu do jeito que se fala. Nós, num, estádios e escolas, né? Trocando aí, em vez de colocar o E, colocando o I, né? Na letra C, desvio de concordância verbal. Olha aí, o sujeito não está concordando com o verbo. Nós veio, nós precisa. Na número 4, olha as construções. Nós veio, nós precisa, nós estamos. Em princípio, as 3 estão em desacordo com a norma padrão da escrita. Entretanto, 2 trazem desvio em relação à concordância verbal. Quais são elas? Nós veio e nós precisa. Como que ficariam então na norma padrão? Nós viemos e nós precisamos. Vamos levantar a hipótese. O que permite concluir que o desvio da outra forma não é também uma questão de concordância verbal? A terminação mos indica que ela foi feita, a concordância com a primeira pessoa do plural. Nós estamos. Qual é o motivo, então, dessa construção estar desacordo? Provavelmente uma influência da fala, pois é comum a gente tirar fora, a gente suprimir algumas sílabas no falado. Em vez de a gente falar estamos, né, falamos nós estamos. Número 5. É muito comum, tanto na linguagem escrita como na falada, o emprego da locução de realce é que, para enfatizar o que a gente quer expressar. Essa locução ela não provoca alteração do verbo da oração. Continua fazendo a concordância normal com o sujeito a que se refere. Nós leremos a revista agora. Sujeito e verbo. Nós e o verbo leremos. Nós é que leremos a revista agora. Então, fez aí a alteração, né? A locução ela vem sempre antes do verbo. Então, reescreva as frases abaixo usando, empregando a locução é que.
Então vamos ver como é que ficou. Nós somos responsáveis por isso. Nós é que somos os responsáveis por isso. Eu vou tomar banho primeiro. Eu é que vou tomar banho primeiro. Compare as frases dadas às frases que você escreveu. Que ideia de expressão que o é que introduz? Então dá uma ideia de adição, tá? Acrescentando, adicionando. Os verbos 6. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, ventar, trovejar, relampejar, nevar, chuviscar. São impessoais e por isso são empregados na terceira pessoa do singular. Entretanto, quando são usados em sentido figurado para criar efeitos de sentido, eles são empregados como pessoais. Compara essas duas frases. A noite está fria porque chove desde ontem. A noite está tão fria que chovem tristezas em meus pensamentos. Vocês vão fazer, ou fizeram já, um pequeno texto empregando em sentido figurado um ou mais verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, vocês usando os verbos aí, fica à vontade, tá? Por exemplo, o verbo chover com outro sentido que não seja fenômeno da natureza. Choveram pétalas de rosa, uma chuva de lágrimas, aí depende de vocês. É só, gente.